Let's start. Muito bom dia a todas e a todos, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial ao Sr. Ministro Adjunto dos Assuntos Europeus no Ministério Federal das Relações Externas da Alemanha, Günther Krispam, à Sra. Embaixadora e aos restantes membros que o acompanham. É para nós um grande prazer e uma honra recebê-los na Comissão dos Assuntos Europeus temos de agradecer muito a sua disponibilidade para nos visitar e para connosco trocar impressões sobre a Europa, sobre o futuro e, enfim, e eventualmente também, se assim o desejar, sobre aquilo que se passa à nossa volta e em que a Europa também intervém e participa. Portanto, os grandes problemas com que estamos confrontados na Europa diretamente, mas também no resto do mundo. Como já teve a oportunidade de cumprimentar os meus colegas, nós temos os coordenadores dos diferentes grupos parlamentares e também o Sr. Vice-Presidente da Comissão. Usamos este modelo porque estão a decorrer muitas outras comissões hoje. Começámos já o debate do nosso orçamento e muitos dos colegas estão já a debater com o Ministro das Finanças o Orçamento de Estado para 2026. E, portanto, dito isto, e para não, sem mais delongas, vamos então... Convido o Sr. Ministro, então, a usar da palavra. Muitíssimo obrigado pelo amável convite e devo dizer, caros colegas, pois na Alemanha é habitual, mesmo quando se é ministro, eu tenho o meu mandato de deputado no Parlamento. Desde 2002 sou membro do Parlamento, sou deputado. Nunca mudei a comissão, sempre estive na Comissão dos Assuntos Europeus. Isto é uma grande vantagem agora, porquê? Porque na minha nova função como ministro adjunto já conheço muitos colegas deputados de outrora e assim temos as nossas redes quando estamos num cargo tão responsável como o ministro adjunto no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu também já fui presidente durante 14 anos na Comissão de Assuntos Europeus. Eu sei o que é uma conferência tal e no fundo do meu coração ainda sou deputado, isto não vai mudar e por isso é uma grande alegria termos este ensejo do intercâmbio. Quando chego aqui em Portugal, então chego em casa de amigos, isso é assim. Quando estamos aqui em Lisboa ou em Portugal, abre-se-nos o coração, não podia deixar de outra maneira. Eu também estive aqui enquanto turista, também com a minha esposa, mas no sul, no Algarve, nomeadamente, e posso dizer que ouvi dizer que na Madeira fazem os fogos artificiais mais bonitos de toda a Europa, o do mundo inteiro, por isso eu vou passar a passagem de ano na Madeira, o Réveillon, não quero perder essa ocasião, há muitas boas ocasiões para vir para Portugal. E para já posso lhes dizer, quando chego aqui a Portugal, temos uma grande concordância em muitas matérias e, por razão de tempo, não vou enumerá-los e estas coisas em comum são importantes porque temos grandes retos e desafios fora da Europa. Apenas vou mencionar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Há uns anos atrás pensava que para mim era inconcebível que pudesse voltar a guerra no século XXI, que a guerra seja o meio político
considerado como tal. Isto me preocupa muito. Com a China, temos também outro país que leva uma guerra comercial contra a Europa, não consigo dizê-lo de outra maneira, porque os chips, os semicondutores não são fornecidos à indústria automóvel. Na Volkswagen, na próxima semana, têm de deixar de produzir, o Golf já não pode ser manufaturado, os trabalhadores vão já não trabalham, são enviados para casa, mas recebem uma grande parte do seu ordenado pela agência de emprego. E a indústria automóvel também tem uma grande relevância para Portugal, sabem melhor do que eu. A China tem terras raras e controla muito. E também o fornecimento de empresas europeias é interrompida de acordo com as suas prioridades. Depois temos os Estados Unidos como presidente que é incalculável. Só pensa nos últimos eventos, prometem mísseis Tomahawk à Ucrânia para se poder defender contra a Rússia. Depois o Putin liga por telefone ao Trump e depois estes mísseis já não são fornecidos. O Zelensky na Casa Branca é tratado mais uma vez como se fosse um rapaz de pouca idade. Lukoil e Rosneft recebem sanções americanas e uma reunião em Budapeste foi cancelada. E apenas a rodapé quero dizer, quando vi esse local de Budapeste, fui muito reticente. Houve este memorândum de Budapeste em que, na altura, a Rússia reconheceu a soberanidade e a integridade da Ucrânia. Sabem que o Putin fez caso omisso a este memorando de Budapeste, tal como o acordo Minsk I, Minsk II e outros tratados e acordos internacionais. O direito internacional é desconsiderado pelo Sr. Putin. Ele é um criminoso de guerra e ele achou por bem de ir a Budapeste, mas o Zelensky seria reduzido a meter na mesa um vinho chamado Tokaia. E para fazer essa viragem temos muitos desafios também dentro do seio da Europa. E para mim era impensável que estes valores que partilhamos enquanto Estados-membros da União Europeia, que hoje são colocados em questão por alguns Estados-membros, como o caso do Sr. Orbán. Só estou a falar estes processos na União Europeia contra a Hungria. Também o Sr. Fico da Eslováquia coloca em prova. E também o Sr. Babiš da República Checa pensa da mesma maneira. Cada vez mais temos autocracias dentro da Europa, temos que lutar contra elas, que a democracia em si é aberta, é transparência, são estes os valores de uma democracia, mas é também uma debilidade quando uma democracia não se sabe defender e por isso espero que no novo quadro plurianual de finanças há uma maior condicionalidade do Estado de Direito. Os meios da União Europeia só podem ser pagos aos Estados se eles respeitam os princípios de um Estado de Direito. Eu, no meu círculo eleitoral, não consigo explicar que utilizamos os impostos dos cidadãos para Estados que colocam em questão os valores fundamentais da União Europeia. Por isso, acredito que estamos na mesma página, no mesmo diapasão. Apenas queria alertar sobre o seguinte, também em vistas desse quadro plurianual,
temos que utilizar o tempo que nos resta. Isso é o terceiro quadro financeiro plurianual que acompanho na minha carreira e é o mais difícil de todos, diria, uma vez que as negociações deste quadro estão num eixo temporal e neste eixo temporal também há várias eleições, apenas quero relembrar uma, as eleições na França para a presidência. A primeira ronda será em abril de 2027. Não sei qual será o resultado das eleições, mas pode ser que o Sr. Bardella, do Rassemblement, do antigo Front National, será eleito como presidente. Os inquéritos, onde apenas se pergunta Bardella, o candidato X, o Bardella, o candidato Y, Bardella, o candidato Z, vem com grande distância como vitorioso. As negociações para o quadro plurianual não são fáceis, depois temos eleições na Polónia, na Itália, e sempre há comícios antes das eleições. Isso significa que países tal como a França têm que fazer os seus deveres de casa, os TPC. Se querem apenas fazer a reforma das pensões após as eleições presidenciais, temos que sair na Alemanha de olhar só para o próprio umbigo das discussões internas da União Europeia, porque custa muito tempo. Nesse quadro plurianual existe o perigo que afinal não haja consenso e depois os meios agrícolas serão continuados, mas os fundos de coesão vão terminar e depois há os chamados restes a liquider, ou seja, velhos programas ainda são processados. De acordo com o tipo de programa, pode ainda durar mais 2 anos, mas depois já não há mais alocações de meios, o decréscimo é muito. Em muitos estados da União Europeia levaria a grandes desvantagens se os meios dos fundos de comissão já não fluem e, por isso, espero que a presidência dinamarquesa possa chegar a um chamado toolbox, uma caixa de negociações até final de anos, onde a estrutura deste quadro plurianual é determinada e depois utilizemos o tempo de falar sobre os detalhes, acertar as agulhas, discutimos sobre os itens, mas carpe diem, o tempo é valioso, é um processo negocial, onde vejo o perigo que o tempo não seja mal utilizado no final, mas já no princípio, e depois é difícil recuperar o tempo perdido. Isto foi bastante sobre este quadro plurianual, mas os grandes retos estão fora da União Europeia. Como nos colocamos na política comercial, conseguimos finalmente finalizar o Tratado Mercosul após 20 anos de negociações. Ser bem-sucedido tal como merece, fazer tratados de livre comércio com os países asiáticos. Temos de ver que estes tratados de livre comércio são já um moving target enquanto o seu alvo e metem muito mais padrões de segurança no trabalho e do meio ambiente. Agora temos estados já em que temos já tratados de livre comércio, mas que já não iam cumprir as condições para novos tratados, ou seja, deveríamos rescindir esses tratados. Ninguém o faz, mas só queria alertar sobre isso. Os tratados de livre comércio são tais, como merecem o nome. Nós não vamos falar com a Tailândia sobre uma adesão à União Europeia, apenas negociamos se conseguirmos de nos diversificar mais, de nos independizar dos mercados americanos e chineses e sermos menos vulneráveis, não apenas conquistar novos mercados, mas o fazemos também para o nosso próprio benefício enquanto europeus. Mas agradeço mais uma vez, uma subida honra estar aqui e agora gosto de ter uma frutífera discussão. Vos desejo as melhores venturas e também queria frisar
Isto é um convite aberto quando tiver a possibilidade de visitar a Alemanha, Berlim. Estão bem-vindos. Liguem-me e sempre tenho tempo para um café no mínimo e por isso seria bom continuarmos este diálogo. Obrigado para já. Dankeschön. I don't speak German. Muito obrigada, Sr. Ministro, pela sua intervenção tão interessante e que certamente vai ser bem aproveitada pelos meus colegas. Antes de lhes passar a palavra, e tendo a certeza de que o Sr. Deputado Paulo Muniz, que vai ser o primeiro a intervir, não deixará de o convidar para visitar os Açores, a região autónoma dos Açores, porque falou que visitou a Madeira, mas eu também o convido e sugiro que visite a região do Douro, que é uma região muito bonita, do vinho do Porto. É lá que é fabricado o vinho do Porto, que é a minha região. Dito isto, e tendo em conta que o Sr. Ministro disse que continua no Parlamento, eu sei que essa é uma possibilidade na Alemanha, não é em Portugal, porque o Frank Schwab, seu colega, também membro do Governo, é o meu líder parlamentar na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, porque eu também sou a Presidente da Delegação Portuguesa ao Conselho da Europa, à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, e o Frank Schwab também continua no Parlamento e e é também membro do Governo. O que é, de facto, uma especificidade da lei alemã. Em Portugal não é possível acumular estas diferentes funções. It has only one advantage, for saying it in English. It has one advantage. We are controlling ourselves. This is very comfortable in Germany. Wir kontrollieren uns selbst. That's a joke. E também gostaria de agradecer o ter referido o quadro financeiro plurianual, uma vez que nós também estamos agora em pleno debate do nosso orçamento. São muito oportunas estas reflexões que nos trouxe e sobre o próprio comércio internacional e os problemas que decorrem até da própria personalidade do Presidente Putin e do Presidente Trump. Enfim, estamos a viver tempos muito imprevisíveis, diria mesmo perigosos, e esperemos, haja sempre esperança, esperemos que a Europa continue a ser um farol de esperança e de confiança para o mundo. Dito isto, passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados, o Sr. Ministro, a quem dou as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Embaixadora e toda a restante equipe que o acompanha. Antes propriamente de entrar naquilo que são as questões mais de natureza política, eu tenho que dar respaldo à primeira intervenção da Sra. Presidente e dizer que ouvi com muita atenção que o Sr. Ministro aprecia muito Portugal, já teve a oportunidade de estar no Algarve, disse-nos que planeia passar a passagem de ano na Madeira, mas tenho que lhe dizer que Portugal tem um dos mais belos destinos de natureza selvagem no meio do Atlântico Norte, que são os Açores. E, portanto, sem prejuízo dos restantes destinos que já conhece e que planeia conhecer, em breve, os Açores serão provavelmente a sua mais inesquecível viagem ao mundo selvagem. E, portanto, deixo-lhe esse convite. Entrando agora nas questões que o Sr. Ministro teve a amabilidade de partilhar connosco a sua reflexão,
Eu começaria por salientar que grande parte da sua intervenção prende-se, do nosso ponto de vista, com um tema que nos é comum e um tema muito importante, tem a ver com a autonomia estratégica da Europa, quer na dimensão industrial, quer na dimensão da defesa, quer na dimensão económica e energética. E, de facto, nós, grupo parlamentar do PSD, em todas as intervenções que temos tido, quer no âmbito da nossa atuação no Parlamento português, quer no âmbito da nossa atuação no quadro das relações interparlamentares em que somos chamados a pronunciar-nos sobre esses assuntos, eu diria que o grupo parlamentar do PSD tem expressado, aliás, como o governo português, uma posição muito coincidente com as preocupações que o Sr. Ministro nos trouxe hoje aqui. E sobre essa matéria, eu começaria por dizer que, no caso da indústria automóvel, Portugal é um país que segue com muitíssima atenção o que se passa no quadro mundial. Nós temos a fábrica da Auto Europa, numa ligação muito importante com o grupo Volkswagen, mas também temos um conjunto vasto de indústria que trabalha para a indústria automóvel. Desde os moldes, as cabelagens elétricas, componentes. Portanto, a indústria automóvel, para a economia e para o tecido empresarial português, é muito importante. E nós tivemos oportunidade já em 2020, 2021 e 2022 de alertar, quer em Portugal, quer nas instâncias europeias, o risco que já identificávamos da ameaça chinesa que, numa situação de algum descontrole, entre aspas, estava a introduzir os seus produtos na Europa e que nós estávamos a perder a liderança e a oportunidade do mercado dos automóveis elétricos. E isto é tanto mais grave porque não é só a substituição de sermos nós a produzir os elétricos, não é só esse o aspecto, é que quando nós não produzimos e deixamos outros produzir, nós perdemos know-how, nós perdemos capacidade, conhecimento e agilidade industrial e depois é muito mais difícil entrar numa corrida que se quer ganhar. E, portanto, o problema dos veículos elétricos que sirva de mau exemplo para aquilo que a Europa não pode deixar acontecer. E, portanto, esta é uma preocupação que, em matéria industrial, nós mantemos uma grande atenção e julgamos que há lugar a um aprofundamento nesta área, como também na área dos chips, na área da produção de software, onde a Europa está totalmente dependente de players que são fora do espaço da União Europeia. Isso é muito grave quando nós fazemos uma perspectiva do goodwill económico que isto representa. Na matéria da guerra da Ucrânia, nós apreciamos muito a liderança que a Alemanha tem feito, uma liderança firme, sem qualquer desvio nem qualquer tibieza em relação ao combate daquilo que foi a agressão bárbara da Rússia e ao suporte militar da Ucrânia, ao suporte através de fundos e ao ser também, talvez, um dos principais faróis da União Europeia na defesa da causa da Ucrânia. Infelizmente, nós temos assistido a alguma dificuldade por parte da França em juntar-se com maior força a estas causas, talvez pela circunstância atual que vive politicamente, mas, de facto, é importante reconhecer que a Alemanha, também como Portugal, tem sido dos países que, primeiramente, tem defendido a Ucrânia face à agressão russa e tem defendido com financiamento, com capacitação militar e tem dado os alertas internos à União Europeia que, se queremos a paz, temos que nos preparar para a guerra. E há uma circunstância que eu trago à discussão que é bem ilustrativa da dificuldade da União Europeia nessa matéria. A Ucrânia pediu cerca de 1 milhão de munições para a artilharia. A Europa tardou em responder a este pedido e, quando respondeu, nem todas as munições do mesmo calibre fabricadas na Europa são compatíveis entre si. Isto demonstra bem a dificuldade de funcionarmos como um mercado verdadeiramente único também na indústria da defesa. Este é um desafio. Nós, se queremos ganhar escala na defesa, temos que ser compatíveis
temos que aprender com o que fizemos na vacinação do Covid. E isso ainda não é um dado que tenhamos conseguido. Finalizo com o quadro financeiro plurianual. Para nós, Portugal é particularmente importante. Como o Sr. Ministro sabe, Portugal tem sido um dos países nos quais os quadros financeiros plurianuais têm sido instrumento fundamental de desenvolvimento. E aqui levanta uma questão que nos preocupa muito, que é a política de coesão e a PAC. O modelo atualmente em cima da mesa proposto para a política de coesão e para a PAC é um modelo muito perigoso, muito pernicioso, porque pode suscitar a tentação dos países, diferentemente, poderem alocar recursos que, no limite, podem desequilibrar o mercado, constituindo ajudas que não são, até no espírito da União Europeia, permitidos. E, no nosso caso, nós temos a região autónoma da Madeira e dos Açores, para as quais a política de coesão é particularmente determinante na convergência do nível de vida dessas duas regiões com aquilo que são os parâmetros da União Europeia. E qualquer proposta de quadro financeiro plurianual que venha a esbater, que venha a diluir a direcionalidade da política de coesão para os Açores e para a Madeira num pacote sem esta identificação e discriminação específica é extraordinariamente perigosa para o desenvolvimento de regiões ultraperiféricas, neste caso Açores e Madeira, mas acreditamos que as demais. Finalizo agradecendo a oportunidade que o Sr. Ministro nos dá de nós partilharmos estas preocupações políticas, porque acreditamos que as fará também suas na sua discussão, porque, no fundo, se é isto que nós aprendemos na União Europeia, é que as nossas preocupações são também as suas, e quando são comuns da forma como teve a amabilidade de nos apresentar, reforça-nos o sentimento que juntos seguramente somos mais fortes e poderemos vencer os desafios. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Correia. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, começo por cumprimentar o Sr. Ministro Günther Kirschbaum, a Sra. Embaixadora Daniela Schlegel e toda a comitiva que acompanha. Sejam muito bem-vindos em nome do Partido Chega e também do Grupo Europeu dos Patriots a este Parlamento, e gostaria de salientar as palavras do Sr. Ministro sobre Portugal, agradecendo o seu gosto muito especial pelo nosso país. Também como a Sra. Presidente fez o seu convite à sua região de origem e o Sr. Deputado Paulo Muniz, apraz-me também fazer o convite à minha região de origem, que é o Ribatejo, no centro do país, onde passa o principal rio da Península Ibérica, o Tejo, que desagua aqui em Lisboa. E a minha terra é mesmo ali junto a Tomar, que é a sede dos Templários, dos Cavaleiros Templários, uma das ordens de cavalaria medieval, e que está na origem também do nosso país e da nossa Portugalidade. Tomar é um património mundial da Unesco, e com certeza a visita do Sr. Ministro, da Sra. Embaixadora e da sua comitiva seria tida como bem-vindos a esta terra que tanto também tem a ver com a Alemanha e com as ordens militares medievais. Partilhamos esta rica história europeia e cristã entre Portugal e a Alemanha. Eu gostaria apenas de, da nossa parte, partilhar com o Sr. Ministro dois temas, tendo em conta também a guerra da Ucrânia, que aqui salientou, da Rússia com a Ucrânia. O Partido Chega, desde o 2022, sempre foi defensor da causa ucraniana. Para nós é muito óbvio quem é o agressor, quem é o agredido, e desde o início sempre nos mantivemos do lado da Ucrânia e do lado da defesa da Europa e dos seus valores fundamentais. Durante todo este tempo, da parte de Portugal, salientamos, especialmente nesta fase última que estamos a viver, a questão da guerra dos drones e da capacidade portuguesa de também ajudar esse esforço de guerra na Ucrânia
e salientamos aqui também, sem dúvida, a capacidade do governo português de manusear este ativo nacional, juntamente com os países europeus, nesta matéria da guerra de drones e na capacitação do esforço de guerra ucraniano nesta matéria, mas gostaria também de salientar aquilo que, durante muito tempo, foi colocado no segundo plano, que é a guerra energética. Há um mês, sensivelmente, o secretário de Energia americano, o Sr. Chris White, reuniu-se em Bruxelas com o comissário europeu Dan Jorgensen, e nessa reunião o Sr. secretário de Energia americano disse que, se a Europa quisesse, dentro de 6 a 12 meses, poderia deixar de depender do gás russo com a ajuda norte-americana no que toca ao gás liquefeito. O Sr. Comissário Europeu, Dan Jorgensen, afirmou nessa reunião aquilo que depois iria dizer também mais tarde na Conferência Pesca em Copenhague, onde alguns de nós estivemos lá presentes, que é inaceitável que a União Europeia continue, ou os países da União Europeia, que alguns continuem a comprar gás russo. E nessa matéria disse também que a meta até 2028 de ir acabando com esta dependência europeia era aceitável, mas nós soubemos que, muito recentemente em Bruxelas, os ministros da Energia da União conseguiram um acordo para tentar banir até 2027 essa dependência. E, portanto, gostaria aqui de partilhar com o Sr. Ministro esta matéria e de obter da sua parte qual é, neste momento, a posição que tem relativamente à Alemanha, especialmente relativamente à Europa. Também Portugal se posicionaria, devido à sua importância geográfica, com os seus portos marítimos, numa posição estratégica importante. Infelizmente, o porto de Sines, que é um porto muito importante para nós, está concessionado aos chineses, mas, de qualquer forma, qual seria o seu comentário sobre esta matéria, tendo em conta que também esta semana, no Parlamento Europeu, o Green Deal foi parado, e isso pode ter algumas implicações também neste caso, algumas conexões, e sabendo também que a Alemanha, nestas matérias, tem tido uma posição de assumida liderança, nomeadamente no que toca a um outro assunto, que ainda ontem debatemos, que é o Shut Control Law, no qual a Alemanha já afirmou que pretende não cumprir não continuar nesta matéria. Portanto, relativamente à guerra energética. No segundo ponto, o Pacto sobre as Migrações. Eu gostaria de partilhar com o Sr. Ministro e também obter o seu comentário sobre um recente acordo firmado entre 20 países da União, dos quais a Alemanha se destaca, a Alemanha, Itália, Bélgica, Hungria, Polónia, Finlândia, Suécia, até a Irlanda e outros países mais a leste, como a Bulgária ou até a Grécia, sobre a exigência de deportação voluntária e forçada de afegãos criminosos e os acordos formais com esse regime talibã. Segundo a ministra belga Van Bossowit, a atual impossibilidade de expulsar estes criminosos ou requerentes rejeitados mina a confiança pública e compromete a segurança. E a Alemanha firmou-se até como um player de liderança, tendo em conta que transformou-se praticamente no líder desta estratégia, dizendo que se oferecia para organizar os voos de deportação sobre este acordo. E, portanto, aqui, relativamente a este recente acordo destes 20 Estados, do qual Portugal ainda não faz parte, mas qual é que é a sua visão sobre o alargamento deste acordo, não somente a outros países, mas especialmente a outros tipos de instrumentos relativamente às migrações, uma vez que este pacto, que está previsto ser implementado no próximo ano, tem já vários países da Europa que não estão
com muita vontade de o implementar. E ficaria por aqui, dando por terminada esta minha intervenção, agradecendo mais uma vez a presença do Sr. Ministro, da Sra. Embaixadora e a sua comitiva nesta nossa Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, quero também dar as boas-vindas e agradecer a presença do Sr. Ministro, também da Sra. Embaixadora e toda a equipa que os acompanha. Também, antes de passar às questões políticas, mas diria são também estratégicas, e para além de representarmos todos diferentes partidos, diferentes forças políticas, também fomos eleitos por diferentes círculos eleitorais. E neste caso, não me opondo a nenhuma das propostas de visita em Portugal que aqui foram apresentadas, queria sublinhar a importância da visita ao Douro, dado que eu, como deputado eleito pelo Distrito do Porto, certamente terá que aterrar no aeroporto do Porto e, portanto, não pode deixar de visitar o Porto numa das próximas visitas que fizer a Portugal, certamente que não se vai arrepender. Agora, naquilo que verdadeiramente nos traz aqui, que também é tão ou mais importante, mas não se deixando do resto de ser importante, é de facto importante. Portugal e a Alemanha também têm eu diria, uma longa história de relações do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista político. Dar nota que o próprio Partido Socialista iniciou e foi criado precisamente na Alemanha em 1973, quando estávamos num período de ditadura em Portugal e, portanto, também não esquecemos a amizade e o suporte dos nossos amigos alemães nesse momento em particular. E como já aqui foi dito, não só pelo Sr. Ministro, mas também pelas intervenções que me antecederam, a Europa está também num momento particularmente difícil, desafiante, com várias questões que já aqui foram levantadas, começando desde já pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. Desde o momento da invasão, Portugal nunca hesitou no apoio à Ucrânia e acredito que continuará certamente a ser dessa forma. É um assunto que não podemos deixar cair de forma alguma, mas temos desafios que já aqui foram referidos, nomeadamente do ponto de vista da economia e da autonomia também do continente europeu. Percebemos o que foi dito relativamente à China, também à imprevisibilidade que temos hoje em dia com o presidente que lidera os Estados Unidos da América, mas o tema do setor automóvel é para nós muito, muito importante, não só pela fábrica da Volkswagen, que há muitos anos está em Portugal e que tem um impacto enorme, uma importância, e também pela avaliação da mesma, arriscaria, sem dúvida, dizer que tem feito um bom trabalho ao longo de todos estes anos, mas de norte a sul do país temos um conjunto alargado de empresas. E o Partido Socialista tem tido a oportunidade também de reunir com as empresas do setor de fornecimento de componentes para a indústria automóvel, em particular para as empresas de origem alemã. E, de facto, vivemos um momento, eu diria, que já passou a ser um problema estrutural que assistimos e temos que ultrapassar relativamente a isso, não só por todos os postos de trabalho que também podem estar em causa no futuro próximo, mas sobretudo por uma questão de autonomia. Acho que não há outra forma de o dizer. É uma indústria muito importante para a Europa. Temos que acompanhar, e temos acompanhado, diria, a evolução, até aqui juntamos também a questão da autonomia energética a este tema, mas é importante que os dois países, não só os dois países, isto tem que ser um trabalho de toda a União Europeia e há outros países, outros players de grande importância, mas que estejamos muito atentos relativamente a este tema. E aqui junta-se também a questão energética. Portugal tem feito ao longo dos anos, ou dos últimos anos, um esforço grande para poder assumir uma transição energética face àquilo que era uma debilidade, se calhar, no passado. Hoje em dia acaba por ser uma oportunidade quando estamos a falar de energia renovável, nomeadamente de origem solar ou eólica, mas ainda há muito a fazer, mas eu diria que é um caminho que não podemos pensar
já num futuro muito distante. Ou seja, a resposta tem que ser já, temos-o feito, mas é importante que a União Europeia se mantenha unida e que, independentemente de todos os desafios que temos em cima da mesa, que não deixe cair, nomeadamente os desafios do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e da transição energética em particular. E depois, não me alongando muito, o quadro de financiamento plurianual, eu diria que é um dos temas neste momento que mais nos preocupa. Sabemos e acompanhamos a discussão que está a ter lugar no próprio Parlamento Europeu, a dificuldade neste momento, mesmo dentro dos próprios grupos políticos, ainda é uma discussão longa que teremos. Não tenho grandes dúvidas para assegurarmos a união da Europa, dos cidadãos da União Europeia. É importante mantermos uma política de coesão e uma política de coesão forte. Já aqui foi dito a indiscutível a importância que teve para Portugal desde a adesão na altura à Comunidade Europeia e depois a União Europeia para o desenvolvimento do nosso país, mas também para que possamos contribuir para um projeto comum. Felizmente, quando há inquéritos aos portugueses, aos cidadãos europeus, normalmente os portugueses até são daqueles que se identificam mais como cidadãos europeus, e não tenho dúvidas que a política de coesão foi e continua a ser determinante para que haja essa leitura por parte dos portugueses. E, portanto, temos que continuar esta parceria. Sei que vai ser ainda uma discussão de muitos meses, inclusivamente, como o Sr. Embaixador aqui, o Sr. Ministro, perdão, aqui nos referiu, com atos eleitorais importantes no meio deste processo, e sabemos como muitas vezes a discussão interna dos países se mistura com a discussão ao nível da União Europeia, e basta. Mesmo quando temos eleições para o Parlamento Europeu, muitas vezes as discussões são mais, quando digo internas, do próprio país do que da própria União Europeia, mas não podemos, iremos certamente em Portugal, e o Partido Socialista em particular, acompanhar muito perto este tema que verdadeiramente nos preocupa para o futuro de Portugal, mas para o futuro da União Europeia, de uma União Europeia solidária e coesa, e portanto não temos grandes dúvidas relativamente a isso para os próximos anos. E dito isso, termino agradecendo mais uma vez a presença e a oportunidade de também discutirmos estes temas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E, por último, em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. As boas-vindas ao Sr. Ministro, Sr. Embaixador, a restante delegação. Eu não vou precisar de fazer propaganda à minha região, porque isso já foi feito pelo deputado Pedro Correia do Chega, quando falou do Ribatejo. Não temos muitas coisas em comum, mas essa temos e, portanto, estou dispensado. Eu faço parte da família política dos Verdes Europeus, sou, além de coordenador nesta Comissão de Assuntos Europeus, sou co-porta-voz do meu partido, portanto, partilho essa função com a minha querida amiga Franziska Brandner na Alemanha, e estou muito envolvido na vida política desse partido pan-europeu, faço parte do comitê executivo dele. E, portanto, gostei muito da sua intervenção e há muitas coisas que temos em comum. Vou procurar concentrar-me em 3 assuntos, um dos quais tem a ver com a questão do Estado de Direito, que preencheu boa parte da sua intervenção e creio que ainda não teve uma resposta da nossa parte. Estive, na altura em que estava no Parlamento Europeu, com a nossa Presidente Edith Estrela, um contributo muito ativo para a discussão do Estado de Direito na União Europeia, e já na altura, em 2013, quando completei um relatório sobre esse assunto, sobre o caso da Hungria, de que falou, já estava claro que isso seria um problema. A União Europeia não é só um clube de democracias, ela também é uma democracia funcional em multiescala. E se queremos ter credibilidade no que é o nosso discurso para o exterior acerca da defesa da democracia, do Estado de Direito e dos direitos fundamentais, não podemos, por um lado, ter contradições internas, e depois não podemos deixar que a nossa forma de funcionamento seja facilmente presa por representantes no Conselho que não estejam alinhados no respeito pelo artigo 2 do Tratado da União Europeia connosco, que possam ser facilmente cooptáveis por interesses estrangeiros
dentro das votações do Conselho Europeu que requerem unanimidade, porque depois uma democracia que não seja funcional é a pior propaganda possível contra a própria democracia. E nós estamos, neste momento, a viver as consequências do facto de, apesar do Parlamento Europeu ter, na altura, alertado, apesar da Comissão Europeia ter feito alguns passos em relação à defesa do Estado de Direito na União, o Conselho não o ter feito. E como o Conselho não agiu da maneira como as outras duas instituições europeias agiram, não fez aí o seu trabalho de casa, nós não só temos decisões agora que estão reféns por parte da regra da unanimidade, como temos um problema para o futuro, que é quando alargarmos a União Europeia, o que é que nos garante que não vamos ter, em vez de vários problemas de Estado de Direito dentro da União Europeia. O que tornaria a situação mais complicada ainda, porque como o único instrumento verdadeiro que nós temos contra a violação do artigo 2 é o artigo 7º, e o artigo 7º só se pode desencadear numa situação de unanimidade menos o voto do Estado-membro infrator, basta que haja 2 Estados-membros que utilizem um veto cruzado para que o artigo 7º seja completamente inútil. Portanto, nós temos mesmo que resolver este problema. Se não o resolvemos agora, na próxima década será muito pior. Eu retomo uma ideia que foi discutida nesse relatório de 2013 no Parlamento Europeu e que penso que ainda nos poderia ajudar a salvar a situação, nomeadamente agora, durante a presidência dinamarquesa. É a ideia da criação daquilo a que então chamámos uma Comissão de Copenhaga, seria o equivalente à Comissão de Veneza da União Europeia, ou seja, uma comissão de sábios, peritos independentes, onde podemos ter, por exemplo, os prémios Sakharov do Parlamento Europeu, onde podemos ter ex-juízes de tribunais constitucionais e Supremos Tribunais da Europa, que já funcionam em rede e, portanto, já estão habituados a consultar Carlos Rua com o Tribunal Constitucional que temos aqui bem perto da nossa Assembleia da República, com todos os outros tribunais constitucionais, e que podem compor esta Comissão de Copenhaga de forma a que não seja nem o Parlamento Europeu, nem a Comissão, nem o Conselho a diretamente premir o botão quando houver um problema de Estado de Direito num Estado-membro. Porque cada uma das instituições da União Europeia é facilmente atacável por ser politizada. O Parlamento Europeu é, naturalmente, uma instituição política. A Comissão Europeia, que nós temos vindo a politizar eleição a eleição, e, a meu ver, corretamente, através do sistema de candidatos... aliás, a palavra é alemã e eu agora estou... do Spitzenkandidaten para a eleição do Presidente da Comissão Europeia, eu creio que tem sido uma forma de dar legibilidade à democracia europeia, mas depois, evidentemente, tem o ponto fraco de se poder dizer a Comissão Europeia já não é uma instituição puramente técnica e um Estado-membro que esteja na linha de mira por uma violação do artigo 2 pode sempre dizer que está a ser injustamente criticado por uma comissão política. Daí que a criação de uma Comissão de Copenhaga, independente, de juristas, de sábios, técnica, era a solução que nós já tínhamos previsto para este problema há 12 anos. Pronto. E como muitas vezes acontece na história da nossa União Europeia, são soluções que foram guardadas na gaveta durante muito tempo, que podem ser úteis quando o momento da crise se aproxima. Recentemente nós tivemos, no ano passado aliás, a visita de Estado do Presidente de França, Emmanuel Macron. Na altura tivemos a oportunidade de falar acerca desta possibilidade. Falei com o Ministro da Europa, da altura, o Ministro Benjamin Haddad, acerca disto. A ideia é boa, está em cima da mesa, estamos na presidência dinamarquesa. Comissão de Copenhaga, porquê? Porque é a comissão que se encarrega da continuidade dos critérios de Copenhaga. Aqueles que é preciso respeitar para entrar na União Europeia e que não podemos desrespeitar depois de termos entrado na União Europeia. Portanto, por mim, estarei perfeitamente disponível para contactos bilaterais para poder aprofundar esta ideia, que foi votada várias vezes no Parlamento, no meu relatório, no relatório também da deputada, agora do PPE, romena, que creio que cujo nome me vou lembrar mais à frente, mas que foi romena e de origem alemã, um relatório votado logo em 2014
sobre direitos fundamentais na União Europeia, que também defende esta ideia da Comissão de Copenhaga e foi, de novo, aprovado nessa altura. Portanto, é uma ideia que está democraticamente legitimada e que nós não deveríamos deixar cair. Duas coisas finais, uma sobre o relatório Ninisto e outra sobre o relatório Letta, uma vez que o relatório Draghi já toda a gente tem falado de como estamos atrasados e eu acho que está toda a gente ciente que estamos atrasados no cumprimento das suas recomendações. No relatório Ninisto, que faz recomendações, a meu ver, muito interessantes sobre a resiliência europeia, mas que nós temos que ter noção de que nem todos os Estados-membros estão preparados para ter o mesmo tipo de resiliência social, cívica, familiar de que o relatório Ninisto fala. A Finlândia não é Portugal, por exemplo, em relação a tudo o que tem a ver com a resiliência de infraestruturas ou de redes. E seria muito importante que no quadro plurianual houvesse um capítulo de investimento que tem a ver simplesmente com pôr toda a União Europeia a par no que tem a ver com a resiliência perante crises, não só crises que podem ser crises de guerra, mas também de catástrofes naturais, alterações climáticas e por aí afora. E no relatório Letta, eu acho que poderíamos dar um grande impulso, seria muito importante se dessemos um grande impulso àquilo a que Enrico Letta chamou a quinta liberdade, não é? A liberdade da infosfera europeia. Nós estamos muito dependentes de empresas extra-europeias e de sistemas extra-europeus em questões que têm a ver com a investigação na União Europeia, com a academia na União Europeia. Estamos dependentes de empresas como a Google em relação à recolha em massa de dados, alguns deles que são do nosso património, desde dados para tradução que têm origem nas próprias instituições europeias e que são utilizados hoje em dia como repositório para os Large Language Models dos motores de investigação de inteligência artificial. Até dados que estão em bibliotecas europeias, em monumentos europeus, que depois fazem parte de projetos como Google Books, como outros, e que nós deveríamos ter recolhido nós próprios, deveríamos ter fotografado em alta definição e deveríamos ter isso como um acervo digital europeu, que no fundo é a riqueza do nosso património que acho que todos deveríamos defender. E, finalmente, toda a investigação europeia, que é apoiada pelo European Research Council, que é feita por universidades europeias e que depois está guardada em repositórios privados de empresas como a Elsevier e outras, às quais depois os europeus comuns, nomeadamente investigadores de países com menos capacidade financeira, como é Portugal, não têm acesso. Investigação muitas vezes financiada pela própria União Europeia. Portanto, seria um passo muito importante para a nossa independência e para a resiliência da nossa infosfera se tivéssemos no quadro financeiro plurianual algo especificamente dedicado à prossecução da quinta liberdade de que fala o relatório Letta. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Na sequência do que foi dito pelo Sr. Deputado Rui Tavares, nós estivemos ambos no Parlamento Europeu e tivemos dois presidentes alemães, Hans-Gert Pöttering e o Martin Schulz. E convido agora o Sr. Ministro para as considerações finais, aquilo que entender, comentar das intervenções dos meus colegas, enfim, aquilo que achar oportuno dizer. Faça favor. A colega de cujo nome não me lembrei há pouco chamava-se Renata Weber, era na altura uma colega liberal romena, de origem alemã, no entanto, e agora no PPE. Ja. Kommentieren würde ich am liebsten alles. Eu gostava de comentar tudo, mas tenho que me limitar. Foram tantas coisas levantadas, mas com a promessa que vou voltar noutra altura e tenho que voltar com tantos convites às diferentes regiões, já no princípio de visitar as vossas regiões, e vou fazer isso com a minha esposa, que esta tarde vai chegar a Lisboa.
dito seja de passagem, e será também positivo se vão receber os relatórios de crescimento econômico. E acho que Portugal vai ter um bom crescimento, eu diria 1%. Devido à minha mulher, que vai fazer muitas compras aqui em Portugal, vai aumentar o PIB em Portugal de forma positiva. Brincadeiras à parte. Obrigado também do convite do Sr. Paulo Muniz visitar os Açores. Gostava muito de visitar esta região, mas provavelmente vou fazer como turista, porque uma viagem é negócio. Ninguém me vai acreditar no meu ministério. Como posso justificar uma tal visita? Mas a nossa embaixadora disse: vamos encontrar uma razão pela qual pode viajar. Mas sim, os Açores na Alemanha são bem conhecidos como um paraíso, um destino de destaque. Mas gostava de falar sobre os pontos políticos da autonomia estratégica. Precisamos dela, como não podia deixar de ser. Só que gostava de falar brevemente. Estamos a falar da crise dos chips. Já na Alemanha, temos, durante a Covid, que equipamento de proteção médica como as máscaras escassearam. Falamos muito pouco sobre Taiwan. O que quer dizer? A China, na sua Constituição, fixou que Taiwan, até o ano 2049, será reunificada, ou seja, eles querem retomar e integrar Taiwan. Política de uma única China. Não sei se vai demorar até 2049. O Xi Jinping pode o realizar antes, se quiser. Agora está a olhar bem qual é o preço que está a Rússia a pagar pela Ucrânia. Ele não quer, não necessariamente alinha com o que faz com a Rússia. Isso pode disturbar um pouco o seu procedimento para com Taiwan, mas ele o tem planeado, é um alvo na Constituição, e os autocratas têm uma vantagem, têm essa vantagem de aquilo que têm de fazer, não o têm que o podem dizer claramente, e o Putin já o fez no passado, em artigos o mencionou. Nós na Alemanha não o tomamos a sério, e foi o erro da política exterior alemã, para dizer isso claramente. Nós não reduzimos a nossa dependência energética, e mesmo 2014, com a anexação da Crimeia, não notamos isso, e agora temos que tomar a sério Putin e Xi Jinping também. O que quer dizer com Taiwan? Não acredito que a China são tão estultos de prescindir dos semicondutores na Ucrânia, mas pode haver partisãos na Taiwan que paralisem as fábricas nessa ilha. Eu não o sei, mas se não o sei, tem que atuar em concordância. Nós temos que construir uma autonomia. Precisamos de uma produção de chips na Europa, também não nos Estados Unidos. Isso não é suficiente, porque depois vem America First, ou America Only, vai-se levar a cabeça a política, e depois nós, como europeus, estamos à zaga com toda a nossa indústria. E os semicondutores não devem ser subestimados, pois estão em todas as máquinas de lavar, numa tostadeira, em todos os carros, em múltiplas formas. Somos vulneráveis. Temos que analisar mais claramente em base sobre o relatório do Sr. Mário Šefčovič e o Foresight Report, onde estamos muito vulneráveis, e depois actuar em consequência. E não apenas são os semicondutores, mas muitas outras coisas também. E a outra cara da medalha, e temos que ser abertos com a nossa sociedade. Isto não vai ficar mais barato, vai encarecer. Se estas capacidades de produção são relocadas para a Europa, e estas áreas sensíveis, isto também, os farmacêuticos vão ficar mais caros. Muito não é fabricado na China, mas na Índia, nos genéricos, por exemplo. Isto é um tema sobre o qual podemos debater toda ao longo da jornada, mas nós, como europeus, temos que acordar. Isto tem que ser um alerta. Isso para mim é muito importante. E no que diz respeito à indústria automóvel, sim, em maio
Estive vários dias em Xangai, uma semana inteira. Isso posso dizer. Os chineses, neste motor de combustão, disseram: ok, aí vamos comprar modelos europeus, franceses, mas no que diz respeito aos veículos elétricos, não. Utilizamos as próprias máquinas produzidas aqui na China. E tenho que vos dizer, depois fui ver nos showrooms dos fabricantes, entrei nas viaturas, e o que já é realidade na China ainda está longe de ser realidade na Alemanha. Eles têm o display inteiro, são carros bem confortáveis, mas a metade de preço. E tenho que vos dizer, também como alemães, temos que subir, descer da nossa arrogância. Estamos numa competência da qual digo, referente à China, que eu quero que isto seja recíproco. Ou seja, sim, os chineses e as empresas podem investir nos mercados alemães e podem vender os seus produtos aqui, mas quero igualdade de condições, que nós possamos o fazer também na Europa, que nós europeus podemos investir na China, podemos comprar empresas chinesas. Isso não é o caso. Há grandes barreiras de comércio. Isto não é uma competência justa e temos que falar abertamente com a China. O nosso ministro federal estará lá na China. Não será uma visita fácil. Muito obrigado pelo que disseram sobre a Ucrânia. Eu vou ser um pouco mais rápido, mas ainda quero falar sobre o quadro plurianual. Desculpe. Sim, também vejo a necessidade e a importância que os fundos de coesão e os meios cheguem a Portugal também para a evolução das regiões. Nem quero saber como estaria a Europa sem estes fundos de coesão. Muitas regiões que antigamente estavam num segundo plano foram desenvolvidos graças aos fundos. Agora são vivazes e até com uma bastante boa indústria. Os meios de coesão possibilitaram de construir autovias e corredores de estradas. Eu, como empresário, quero que a mercadoria seja transportada rapidamente da A a B. Isto também faz parte da política europeia, não apenas em Portugal, mas também na Alemanha, na Polónia e noutros países. Eles devem muito a estes fundos. Eu, pessoalmente, quero falar sobre as prioridades. Teoricamente, presumamos, não temos a União Europeia por mera cautela de patrocínio. Temos que reinventá-la, novamente inventar a União Europeia. Não começaríamos com a política agrícola, começaríamos com a tecnologia, com a pesquisa, com a defesa, com a segurança. São estes os temas prementes neste momento. Eu sempre digo, um orçamento tem que ser uma resposta aos reptos da sociedade. É como um reflexo, é como um espelho, tanto a nível nacional, nós também tivemos o nosso orçamento agora, como também a nível europeu. E estas prioridades, e colocar estas prioridades tem que se refazer, temos que fazer mais na área da defesa, para a proteção de nós próprios. No passado, para nós na Europa e na Alemanha foi mais fácil. Tivemos zonas de conforto diferentes. Recebemos a mercadoria mais barata da China. A energia vem de forma barata da Rússia. E garantir a segurança, temos os americanos. Barato, barato, barato. Mas estes tempos já passaram. Estas zonas de conforto já não existem. Isto quer dizer que temos que estar dispostos, como europeus, de investir mais meios e modernizar este quadro plurianual. Eu não posso saber qual será a proposta dinamarquesa, está em mãos da presidência da Dinamarca, mas nós, se apoiamos esta meta de modernizar este quadro plurianual em vistas dos desafios. Isso não quer dizer que não haja mais meios para a coesão e para o mundo agrícola, mas também precisamos de mais meios para a defesa, para a tecnologia, para a investigação, para a inteligência artificial.
onde temos concorrentes maciços com a China e os Estados Unidos, aí será determinante para o bem-estar de onde vamos generar na Europa no futuro a nossa cadeia de valor. E também na IA, Santinho, temos de fazer muito mais no futuro. E chego à intervenção do Pedro Correia, não sei se pronunciei bem, peço desculpa, para já. Guerra de drones, sim. A senhora von der Leyen propôs um muro de drones, drone wall, de defesa sobre a Europa. É muito ambicioso enquanto projeto, mas é também importante que façamos esse passo, irmos nesta direção, e um longo caminho começa como primeiro passo. Os nossos militares nos dizem que isto vai demorar 3 anos, mais ou menos. Antes, quase impossível que se consiga, pela dimensão e pela tecnologia que avança cada vez mais. Isto é um ponto que já podemos aprender algo da Ucrânia, porque a Ucrânia está já numa guerra, e tão brutal como possa parecer, mas esta experiência de combate tem os ucranianos, e nós também deveríamos ser humildes e dizer: nós vamos apoiar-vos com tudo o que podemos, mas vocês também deixem-nos partilhar na vossa sabedoria, nas vossas experiências, porque isso nos pode ajudar. Ou seja, este relacionamento União Europeia-Ucrânia, isso se pode frutificar mutuamente, nos podemos entreajudar, a Ucrânia também nos pode ajudar a nós, e referente aos drones e a uma guerra de defesa, me parece importante, senão é uma guerra de desgaste, como se diz. A Rússia tem grandes perdas de vítimas humanas que foram enviados para a guerra até o dia de hoje. Ou seja, de passagem, mais de 1 milhão de pessoas que foram, que morreram ou sofreram graves acidentes. E depois me perguntaram há um momento. Sim, o fornecimento de gás russo. Não quero ser injusto. Eu vejo que países tal como a Áustria, por exemplo, que estavam vinculados por contratos de longo prazo de fornecimento. Agora, mas temos de saber também que com cada metro cúbico de gás que compramos da Rússia, com cada barril de petróleo que compramos da Rússia, nós financiamos a guerra de Putin contra a Ucrânia, e temos de saber também que com isso financiamos a política externa da Rússia, estratégica. Isso não quer dizer que o Putin terminaria com a guerra, assim ia começar com uma guerra contra a Moldávia, contra a Geórgia. Tivemos uma violação do espaço aéreo, por exemplo, também estão na mira dele os países bálticos, e nós o financiamos indiretamente. Isto não pode ser. E por isso sempre estou a favor. Nós temos que evitar tudo para comprar mais energia da Rússia, e as propostas dos americanos sempre têm um segundo pensamento. Eles querem vender a sua energia na Europa, o que não tem de ser mal para já, mas nós temos de nos diversificar, mas os Estados Unidos também têm visto os seus próprios interesses, não são isentos, digamos. Nós temos que conservar os nossos próprios interesses, o que nós podemos, por exemplo, também explorar o nosso próprio gás na Noruega, o que podemos comprar, por exemplo, o Qatar pode ser um exemplo, o estado dos direitos fundamentais das pessoas é problemático lá, mas nós temos que nos fornecer de vários mercados. E depois o Green Deal, o Pacto Verde, não foi completamente abandonado, mas, evidentemente, dito em geral, em vistas de certa legislação em Bruxelas, nós temos que poder compaginar, pôr num equilíbrio a economia e a ecologia,
E no passado eles foram mais além da meta em Bruxelas. No passado, tudo o que gastamos na nossa política ambiental, social, etc., primeiro tem que se generar economicamente. Temos que primeiro receber esse dinheiro, generar esse dinheiro, e estamos sob forte pressão na Europa em termos concorrenciais. Temos que recuperar a competitividade, temos que reduzir a burocracia desnecessária que já foi identificada como tal. Tem que ser identificada. Isto não é, por exemplo, estes deveres de escrever relatórios para as empresas é tempo de trabalho, isto tem o seu preço. Se isto em detrimento do tempo de trabalho em pequenas, médias e grandes empresas, tens que preencher formulários, mas nesse momento perde-se tempo produtivo de trabalho. E não posso me consolar dizer isto só diz respeito às grandes empresas na Alemanha. É a prática, isso apenas posso falar para a Alemanha, que as grandes empresas passam aos seus fornecedores e dizendo: se vocês compram matéria crítica, então queremos certificar se vocês cumprem com as obrigações, e se vocês não podem preencher isso, então vocês já não são nossos fornecedores. Vamos escolher outro fornecedor. Isto é a pressão que podem exercer as grandes e pequenas empresas. Ao menos na Alemanha é assim. E depois o pacto migratório, sim. Primeiro temos que controlar quem chega à Europa, quem entra. Por isso temos o sistema de asilo comum, que já nas fronteiras exteriores da União, se alguém realmente tem hipótese de receber o asilo, por exemplo, nomeadamente na Alemanha, porque a experiência nos mostra, quando já estão na Alemanha e na Europa, então é muito difícil deportá-las se realmente não têm direito a asilo, quando é denegado, quando não tem razões para pedir asilo. Temos um grande interesse nisso, mas ao outro lado precisamos de mão de obra qualificada imigrante, nós precisamos de mão de obra qualificada na Alemanha, mas temos que distinguir essas duas coisas, não podemos confundir alhos com bugalhos. Isso não é o mesmo que requerentes de asilo, mão de obra qualificada. E aqueles que realmente têm o direito de ter asilo, temos que distingui-los claramente daqueles que não têm nenhuma hipótese, onde é infundado o requerimento de asilo. As coisas mudaram porque a pressão vem das autarquias na Alemanha. Os presidentes das câmaras nos dizem: já não sabemos onde alojar as pessoas, não temos a vivenda, não temos as creches necessárias. Se pessoas chegam à Europa, e vou mencionar um país, por exemplo, a Bulgária, então dizem: vocês querem na Alemanha? Aqui é o caminho para a Alemanha, dizem lá. Eles não têm que ter a infraestrutura lá, não precisam as vivendas, não precisam as creches, não precisam as escolas. Nós sim. E por isso isto foi o ponto onde a Alemanha teve que fazer uma reviravolta, onde tivemos de mudar e redirecionar as nossas metas políticas, e tem que olhar para o relógio. O senhor Eduardo Pinheiro, quase bem pronunciado. Eduardo é mais fácil, o primeiro nome. Muito obrigado também pelas suas observações. Eu já falei sobre a China e a eletromobilidade e também sustentabilidade e ambiente não o vamos deixar de lado, mas eu estou à espera da próxima catástrofe natural, então ganhará mais importância na Alemanha também. Agora, a proteção contra o clima na Alemanha, em termos de importância das pessoas, quando se faz um inquérito, já está no posto número 4, já foi número 1. Tivemos uma grande inundação em Art, que no centro da Alemanha, com muitos mortos, com uma devastação. Aí, a proteção do clima foi o tema número 4, já está no posto número 4 entre as pessoas. Isto não quer dizer que entre os políticos seja número 4 ou possa tornar-se em número 4. Temos que pô-lo num equilíbrio
Por isso, não vamos abdicar da importância da proteção do ambiente, vamos sempre perseguir esta meta da sustentabilidade e proteção do ambiente. E depois, Rui Tavares, com a Franziska Brandner. Eu tive uma muito boa cooperação com ela durante anos, porque ela sabe muitíssimo sobre os temas europeus. Fizemos muito em comum também na nossa Comissão Europeia. Tivemos uma muito boa cooperação e eu estimo muito como colega. E no tema do Estado de Direito também sempre estávamos na mesma página. Nunca houve aqui uma diferença. O que você mencionou também foi a credibilidade, para mim é muito importante. É a credibilidade frente também aos Estados de adesão, aos candidatos. Eu já visitei a Albânia, Montenegro, em todos os Balcãs ocidentais. E depois digo a vocês, tem que cumprir com a democracia, os critérios de Copenhague e, sobretudo, o rule of law, o Estado de Direito. Mas, entretanto, eles me vão dizer, ou pelo menos não o dizem abertamente, mas o pensam, mas vocês na Hungria são também bastante generosos, não olham muito bem lá o que passa na Hungria. Isso seria um erro. Não sei, não vivemos com um exemplo, o que é importante para nós, o que nos une. Também não podemos esperar dos países candidatos que eles também o tomem a sério. É isso o ponto da credibilidade. E no último General Affairs Council, onde se encontram os ministros da Europa, eu olhei em direção do colega da Hungria e disse palavras muito francas. Disse, este evento é em base voluntária, pode ser membro ou não, pode deixar de ser, mas não há nenhuma obrigação. Mas quando se é membro da União Europeia, então temos que estar dispostos de cumprir os valores principais, o que nos une. Espero isso de todos e cada um dos países membros da União Europeia, também de vocês, húngaros. Depois enumerei certas coisas que violam também o Estado de Direito, também na área econômica. Eu podia mencionar certas coisas, mas isso é inaceitável e isto depois pode correr o exemplo, pode ser uma precedência. Depois o Sr. Fico, se ele o faz, eu também posso fazer. E o Sr. Babis também pode dizer, se ele pode fazer isso, eu também vou fazer. Por isso é tão importante. Infelizmente, o artigo 7º é muito complicado. Eu, a nível nacional, estava nas negociações para o Tratado de Lisboa, na altura. Antes havia a presidência alemã, antes da mudança para Portugal. E como um exemplo, o artigo 50, a saída da União Europeia. São dois parágrafos, mais nada. Porque ninguém pensou que algum país, alguma vez que era membro, podia ter a ideia de sair da União Europeia. Por isso ficou muito breve. E o artigo 7 é a mesma coisa. Ninguém realmente pensava que podia haver um país que já não compartilha o que põe em questão abertamente os valores da União Europeia. Por isso o artigo 7º não é uma boa solução. Hoje em dia, se reescrevêssemos o Tratado de Lisboa, a saída seria regulamentada de outra maneira. Agora já temos um modelo, mas foi muito complicado com a Grã-Bretanha e agora também o artigo 7, este procedimento seria alterado com a maioria qualificada, com essa decisão, com essa votação. E em vistas do relógio, eu partilho muito do que disse o relatório Draghi e Letta e não deixar na gaveta saí-lo, pô-lo em prática. Há muita coisa boa. Os gigantes tecnológicos, eu meteria-lhes um imposto tecnológico, mas pronto. Mas falar outra vez sobre a maioria qualificada. Precisamos disso. Realmente, eu sei de países como Chipre e Malta, os mais pequenos,
que têm certos receios, o que temos de tomar a sério. Não pode ser que um país seja esmagado contra a parede, que seja maiorizado. Isto não pode ser o caso, pelo menos não pode nascer essa impressão. Mas vou dar um exemplo. E falando sobre o alargamento, vamos ver blocagens que já vemos hoje. Eu deveria ser mais diplomático, mas vou falar abertamente, porque no fundo sou deputado. Macedônia do Norte e Bulgária é o modelo típico, um padrão. Aquele país que já é membro da União Europeia faz chantagem àquele país que ainda quer ser membro da União Europeia, que é um candidato, ouvimos na Eslovénia também, a Croácia, de Pirã. Podia mencionar muitos exemplos. Isso faz muito difícil. Eu teria o seguinte enfoque. Abordagem. Nós temos que qualificar os litígios no Conselho. Se há um litígio, se é de política integração, é a Corte Europeia, o Tribunal Europeu que tem que decidir, mas se é bilateral, há cortes de arbitragem. Então, isso tem que ser regulamentado aí de forma vinculante. Não um único país pode bloquear todas as operações. Temos que progredir. Nós temos que pensar nisso de forma geoestratégica, o alargamento em vistas. Eu tenho esta fantasia de acreditar o que pode acontecer um dia se o Kosovo está perante a porta e a Sérvia já é membro. Então, o que vamos viver aí? Eu sei que o Costa fez a proposta agora de o excluir contratualmente, mas isso sozinho não vai ajudar. Se olho para a Bulgária e Macedónia do Norte, onde este país, Macedónia do Norte, teve de mudar o seu nome, porque há uma região, Grécia, que bloqueou o acordo de Prespa, e depois a Bulgária veio. Nós queremos que a nossa minoria búlgara seja garantido na Constituição. Não podemos continuar assim. Se fôssemos uma Europa que dos 27 torna-se da Europa dos 30, 35, então temos que terminar com esta atitude de bloquear. Por isso, eu sou muito a favor destes votos de maioria qualificada. Há outras possibilidades, não apenas a dupla maioria do Tratado de Lisboa, 55% ou 65%, mas também uma maioria qualificada específica, um tipo de maioria que existe quase desconhecido, mas está nos tratados. Para o caso que a Comissão não faça uma proposta e o Conselho quer fazer. Temos estes tipos de maioria e temos os instrumentos nessa caixa de ferramentas. Mas temos de ver de ser ainda viáveis no futuro enquanto União Europeia, para que aquilo que é interno possa ser solucionado mais rapidamente para que nós possamos focar nos desafios externos e solventá-los. Isto é o real repto. Eu sei quão complicado é isso, mas eu utilizo um provérbio africano. Se queres correr rapidamente, então corre sozinho, mas se queres caminhar longe, então vai em conjunto com outras pessoas. Eu estou a favor de um progresso conjunto e agradeço muito, colegas, volto com muito gosto aqui na vossa comissão, mas também nas muito belas regiões, passando pelos Açores, o Porto também tem um grande programa de viagens e a senhora Schlegel de certeza me vai ajudar. Muitíssimo obrigado e peço desculpa por ter utilizado demasiado tempo. Muito obrigada, Sr. Ministro. Acho que foi uma reunião muito frutuosa, em que se trataram de muitos temas e em que também os pontos diferentes foram visíveis, os diferentes pontos de vista dos diferentes participantes agradeço uma vez mais a sua presença, da Sra. Embaixadora e dos restantes membros da comitiva. E para além dos convites que já aqui foram formulados por todos nós, queria dizer-lhe, Sr. Ministro,
que Portugal não é apenas um país de belas paisagens, de pessoas hospitaleiras, de bom clima, de boa comida, mas é também um país moderno, que fez um grande investimento nas últimas décadas na ciência, na inovação, nas novas tecnologias e, portanto, é também um país que, para além enfim, da sua agricultura, da sua indústria, do têxtil, do calçado, em que nós somos reconhecidamente importantes na Europa, já aqui foram referidos os componentes para a indústria automóvel, de sermos também pioneiros e estarmos no top nas energias renováveis, somos também um país que é moderno, um país que se desenvolveu tecnologicamente, nas novas tecnologias e, portanto, é um país de que nós temos orgulho e estamos sempre disponíveis para recebê-los. Com uma pequena recordação da sua passagem aqui pela Assembleia da República, pelo nosso Parlamento, é uma recordação que tem a ver com a nossa porcelana da Vista Alegre, que também é reconhecida a nível europeu e a nível mundial, e, portanto, tem aqui Sr. Ministro. Vielen Dank. Das ist ja schön.